Lucas, capítulo 5, versos do 1 ao 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, durante a nossa vida nesse mundo, temos tido encontros com os mais diversos tipos de pessoas, nos lugares mais diversos e em situações, às vezes, completamente inusitadas. Nossa vida é feita de encontros. As coisas não acontecem se não acontecerem os encontros, não é? Nós somos seres sociais, pessoas que precisam se encontrarem para que alguma coisa aconteça. Encontramos pessoas que mudam as nossas vidas para sempre. Eu gosto demais de saber das histórias, por exemplo, de casais apaixonados que estão juntos há muito tempo, né? De como foi o encontro deles, como se conheceram. Ou mesmo casais assim, que não têm tanto tempo juntos assim, mas que a gente gosta e quer saber, né? Quer saber como foi que se conheceram. É tão bom, né? Ouvir essas notícias. São histórias carregadas de emoção, algumas hilárias, né? Mas todas têm algo em comum. Aqueles encontros mudaram a vida daquelas pessoas. Eu, quando penso em encontro, jamais poderia me esquecer do dia em que eu conheci a minha querida e linda esposa. Jamais, jamais vou me esquecer. Meu coração bateu diferente. Bateu acelerado. O encontro com ela mudou a minha vida para sempre. Eu cheguei na minha casa, na casa da minha mãe, não é? E disse para minha mãe: mãe, eu conheci a moça que eu vou me casar com ela e vai ser a mãe dos meus filhos. E o tanto que ela era bonita, irmãos. Pense, Deus é muito bom comigo. Obviamente, depois... continua, né, mamãe? Obviamente, depois eu fiquei sabendo, e a minha sogra está aqui, você pode perguntar para ela depois, não é? Eu e minha sogra, a gente sempre mente juntos, não é? Estou brincando. Ela vai confirmar que não somente a Marley bagunçou o meu coração, mas eu baguncei o coração da Marley também, porque eu fiquei sabendo depois que quando a Marley chegou em casa, disse o mesmo para a mãe dela, que havia conhecido o rapaz com quem ela iria se casar.
Mas o fato, prezados, é que em nossa caminhada nesse mundo, nós vamos construindo as nossas vidas através dos encontros que vamos tendo com pessoas que entram e mudam o nosso jeito de viver, transformam as nossas vidas, não é? Infelizmente, é preciso dizer que haverá encontros que não nos farão nenhum bem. E a melhor coisa que podemos fazer, se pudermos, é evitá-los. Por outro lado, é preciso dizer que no caminhar da nossa existência, jamais podemos deixar de ter um encontro com Jesus. Todo ser humano precisa de ter esse encontro com o Senhor Jesus por um motivo muito simples, que inclusive a Cris orou no momento da oração dela. Ele é que esse encontro com o Senhor Jesus é que nos reaproxima de Deus, é que nos traz a paz com Deus. Homem nenhum será pleno até que conheça o Senhor Jesus, até que seja salvo por Ele, até que ande com Ele, até que o obedeça. Homem nenhum, prezados, conhecerá a verdadeira paz e a verdadeira alegria se não tiver um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Por isso, nesse 25 de dezembro, eu dei o título para esta reflexão, Encontrando o Senhor Jesus neste Natal. Eu penso que nada poderia ser mais maravilhoso do que pessoas que ainda não tiveram o seu encontro salvador com Jesus Cristo. Não teria nada mais maravilhoso do que isso acontecesse nesses dias em que estamos comemorando o seu nascimento, não é? E por isso eu trouxe esse texto que eu li para os irmãos, que fala de um encontro de Pedro com o Senhor Jesus, que foi assim, nunca mais Pedro foi a mesma pessoa. Eu quero contextualizar um pouco daquilo que eu acabei de ler para os irmãos. Jesus, apesar de estar no início do seu frutífero ministério, havia operado já grandes milagres por onde ele passara. Imediatamente após o Senhor Jesus ser tentado no deserto, onde ele teve uma vitória maravilhosa sobre Satanás, a Bíblia diz que Jesus começa o seu ministério na região da Galileia. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Dali, Jesus vai para a sua cidade, Nazaré, prega para aquele povo, muitos o recebem, muitos outros o rejeitam e tentam matá-lo. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo, Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. A partir desse ponto, prezados, nós observamos que o Senhor Jesus começa a ter alguns encontros pessoais muito importantes, e estamos falando sobre esses encontros, né? E que mudaria a vida daquelas pessoas. Jesus, primeiramente, tem um encontro fantástico, liberta um homem de espírito imundo dentro de uma sinagoga, e diz a Bíblia que aí então, a partir desse momento, a fama do Senhor Jesus corre por toda a região. Depois disso, o Senhor Jesus tem um encontro com a sogra de Pedro, que talvez estivesse com uma febre mortal. Muito possivelmente a sogra de Pedro iria morrer daquela febre. E o Senhor Jesus a curou e ela passou a servi-lo. E o texto vai dizer, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. E é nesse contexto, prezados,
É nesse contexto de Jesus se encontrando com muitos, fazendo muitos milagres, que o Senhor Jesus vai ter um encontro maravilhoso com Simão Pedro. Um encontro que mudaria para sempre a sua vida. E eu espero que se houver alguém aqui nessa noite que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que aconteça isso nessa noite. Porque precisamente para isso o Senhor Jesus te trouxe aqui nessa noite. Mas vamos falar um pouco desse encontro com Jesus. Esse encontro de Pedro com Jesus. Esse encontro mudou completamente o conceito que Pedro tinha a respeito do Senhor Jesus. A princípio, prezados, nós percebemos pelo texto que Pedro ignorava completamente o que estava acontecendo tão próximo dele. Pedro estava tão envolvido na sua luta de ganhar o pão de cada dia, que não percebia o que estava acontecendo à sua volta. É só você observar no texto. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. Pedro lavava as redes depois de uma noite muito mal sucedida de pesca. E a primeira lição que nós tiramos aqui, meus queridos irmãos, é que, infelizmente, muitas pessoas têm ignorado a presença do Senhor Jesus, têm ignorado as obras que o Senhor Jesus realizou e realiza, porque estão demasiadamente envolvidas nas suas atividades. Nada nessa vida pode ser mais importante do que você perceber a presença do Senhor Jesus e o que Ele está fazendo ou quer fazer na sua vida. Mas Jesus queria aquele encontro com Pedro. Jesus queria. Jesus sabia de todas as coisas. Jesus tinha planos para com Pedro. Diz o texto que Jesus sobe no barco de Pedro, pelo texto aqui, sem nem pedir licença, não é? Pede para Pedro se afastar um pouco e começa, a partir dali, a ensinar a multidão. Eu fico imaginando, prezados, as coisas que Pedro ouviu. Sempre, em toda mensagem, eu tenho que dizer, não é? Pense, ao ler a Bíblia, imagine-se ali. Pense ali Pedro em algum canto daquele barco, prestando atenção em tudo que o Senhor Jesus estava ensinando. Eu fico imaginando Pedro fazendo a sua análise de tudo que o Senhor Jesus estava dizendo. Nesta hora aqui, Jesus estava se revelando, enquanto Pedro achava que simplesmente estava fazendo um favor para o Senhor Jesus, emprestando o barco dele para que ele pudesse falar às multidões. Enquanto Pedro pensava isso, o Senhor Jesus estava se revelando a Pedro como um grande discipulador, como um grande professor, como um grande mestre. Porque ninguém poderia ensinar daquela forma se não fosse um mestre verdadeiro, não é? Interessante, prezados, que depois que o Senhor Jesus ensina aquela multidão, ele vai pedir algo para Pedro que Pedro deve ter achado, no mínimo, uma insanidade do Senhor Jesus. O texto diz assim: quando acabou de falar, disse Jesus a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Que loucura, Senhor! Eu imagino Pedro, não é? Falando várias coisas para o Senhor Jesus. Senhor, não é possível. Senhor, o Senhor sabe o que é ficar a noite toda fazendo isso, lançando as redes, sem conseguir nada? Eu já pesquei muito, irmãos. Eu gosto demais de pescar. E durante os 8 anos que eu trabalhei numa tribo, eu morei na beira do Rio São Francisco. Então, todo sábado eu ia pescar. Mas eu não sei, Toninho aqui que é pescador, irmão Amaro, tem tantos outros aqui que são pescadores. Eu não sei se acontecia com vocês, provavelmente acontecia com Pedro, pelo texto, não é? Mas por mais que a gente goste de pescar, depois de muito tempo tentando pescar, sem conseguir nada, tem uma hora que você enjoa, que se alguém passasse por você e falasse assim: quer vender essa tralha sua por 10 contos, você vendia.
Por quê? Porque você não suporta mais. Você não suporta mais trocar de isca. Eu pescava com isca artificial. Eu tinha uns 3 ou 4 molinetes. Usava um molinete, usava outro. Usava isca de superfície, usava isca profunda. Usava de meia profundidade e tudo. E você lança e tal. E nada, não morde. No fim você não quer. A última coisa que você quer ouvir falar na vida é sobre pescaria. E nesse contexto aqui, o Senhor Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, lança as redes de novo. Lança as redes. Jesus quer que Pedro aprenda aqui sobre a obediência. Sobre a obediência ao que ele fala. Sobre a obediência à sua palavra. E aqui, irmãos, é outra lição que nós precisamos tirar. Nós precisamos, irmãos, crer naquilo que o Senhor Jesus manda nos fazer. Nós, às vezes, não somos tão felizes ou nós não experimentamos tanto o poder do Senhor porque nós somos titubeantes naquilo que o Senhor Jesus manda nos fazer na sua palavra. Não importa, prezados, não importa se Pedro lançou as redes a noite toda. Não importa, o que importa é que aqui o Deus Todo-Poderoso, o Deus na pessoa do Senhor Jesus, o Deus encarnado, diz para Pedro novamente, Pedro, lança as redes de novo. Obedeça-me, Pedro. Me obedece. E você vai ver o que vai acontecer. Como nós perdemos, prezados, em não obedecer a palavra de Deus. Eu fico pensando, às vezes, quantos milagres nós deixamos de ver quando nós não damos crédito à palavra de Deus. É como se o Senhor Jesus dissesse para Pedro assim, Pedro, obedeça-me e você verá a minha glória de uma maneira absolutamente inequívoca. Pedro, você lançou as redes diversas vezes, dezenas de vezes, talvez uma centena de vezes. Mas você não o fez nenhuma vez no poder da minha palavra. Você não o fez nenhuma vez em obediência à minha ordem, Pedro. Mas agora, Pedro, eu quero que você o faça. O faça porque eu estou te ordenando. O faça por obediência. Eu não sei o que Deus tem pedido para você fazer em obediência. Mas eu sei que seja o que for que Ele estiver te pedindo, Ele vai abalar as estruturas, Ele vai mover o que for preciso para que aquilo aconteça. E aí é que entra a nossa fé. E o texto vai dizer assim, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. E rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Que milagre maravilhoso, irmãos. Que coisa fantástica. Agora Jesus está se revelando a Pedro, não mais como um discipulador, não mais como um mestre, não mais como um grande professor, como alguém digno de crédito por causa dos ensinos ali para a multidão. Agora o Senhor Jesus está se revelando a Pedro como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, o Deus dos deuses, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Porque aqui o Senhor Jesus faz uma coisa que deixou o Pedro tonto. Pedro não podia acreditar naquelas coisas, como que tendo lançado tantas vezes as redes, não pegou nenhum peixinho. Agora ele lança as redes e quase que o barco vira. Eles encheram outros barcos de peixes. O Senhor Jesus se revela a Pedro aqui como aquele que detém
o mais absoluto controle sobre todas as coisas. O Senhor Jesus está se revelando aqui para Pedro como Deus, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e nós já temos falado sobre isso aqui, nós precisamos parar de limitar o poder de Deus. Nós precisamos parar de racionalizar certas situações. Não podemos racionalizar. Não há espaço para racionalização quando nós temos uma relação com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus é o próprio Deus. Ele abala as estruturas. Ele é capaz de criar uma situação nova. Ele é capaz de criar um fato novo. Mesmo que por dezenas de vezes você possa ter tentado. Pode ser que por dezenas de vezes você tenha orado por algum motivo. Um problema familiar. Muito sério. Algo que você de repente chegou à conclusão seguinte: não tem jeito. Não tem jeito. Aqui, o jeito que está indo vai terminar em alguma coisa que o inimigo buzinou no seu ouvido para fazer você acreditar que vai terminar daquele jeito. Se Pedro tivesse dado ouvido ao inimigo ali naquela hora, Pedro iria virar para o Senhor Jesus e dizer: não, Senhor, aqui o pescador sou eu, aqui quem entende de pesca sou eu. Aqui está alguém com as mãos calejadas, cansado, com frio, com fome, depois de ter lançado às vezes tantas vezes, não tem peixe nesse lugar hoje. Mas Pedro considerou o que o Senhor Jesus estava falando. Eu queria que você considerasse também. Pedro considerou que Deus estava falando com ele. E se era o próprio Deus, então ele era capaz de mudar aquela situação ali. O apóstolo Paulo vai dizer assim sobre o Senhor Jesus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, no Senhor Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Esse é o Senhor Jesus, esse que comemoramos todos os dias, em especial nos dias de hoje. É o Deus encarnado, é aquele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Fico pensando, irmãos, que o poder que o Senhor Jesus tinha e tem, ultrapassava e muito a capacidade de reunir algumas dezenas de quilos de peixes ali naquele lugar onde Pedro lançou as redes. Nós aprendemos nesse texto de Colossenses aqui que esse Jesus que mandou Pedro lançar as redes novamente foi o Jesus que estava com a Trindade criando todas as coisas com o poder da palavra. Não há limite para esse Jesus maravilhoso que entregamos as nossas vidas ou que vamos entregar nessa noite. Não há limite para o que Ele possa fazer. Ele conhece cada célula do nosso corpo. Né, irmão amado? Que o diga
o Salmo 139. Finalmente, queridos, após Pedro contemplar aquele espetacular milagre do Senhor Jesus, esse encontro maravilhoso vai proporcionar outras maravilhas ainda. Nesse encontro com Jesus, Pedro também vai ter um encontro com o seu chamado. É comum, viu? É comum isso acontecer. Você tem um encontro com o Jesus Salvador, Ele te salva da condenação do inferno, Ele te salva dos seus pecados e te chama. Mas pode se acalmar, Ele não te chama para o céu, não. Ele te chama para trabalhar para Ele. Você tem um encontro com o Senhor Jesus e tem um encontro com o seu chamado, com a sua vocação. Porque após esse milagre maravilhoso, e Pedro então pedindo, fica tão encantado com Jesus e vê que Ele é o próprio Deus de fato e diz: Senhor, retira de mim, eu não posso ficar na Tua presença, Tu és o próprio Deus, eu sou pecador. Mas Jesus vai dizer: não temas, Pedro, não temas, eu vou acrescentar um S, nessa sua profissão. Nesse adjetivo, vou acrescentar um S nesse homem pecador, e não temas, porque doravante você serás pescador, mas não mais de peixes, Pedro, não mais de peixes, você vai ser pescador de homens. E o texto vai dizer: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu gosto de pensar. Eu gosto de pensar sobre isso aqui. Parece que nem levaram os peixes. Deixaram tudo. Deixaram tudo e seguiram. E seguiram o Senhor Jesus. É isso que invariavelmente acontece quando temos um encontro real com o Senhor Jesus. Ele nos chama para andar com Ele, para trabalhar na sua maravilhosa obra. Agora, irmãos, o que eu mais gosto dessa história, desse texto, é que, tipo assim, parece que o Senhor Jesus queria que não somente Pedro, mas Tiago e João, aquela companhia de pesca ali, né? Aqueles sócios. Acho que Jesus, o Senhor Jesus, tudo que Ele fazia, Ele tinha um propósito muito bem definido. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo para Pedro assim: Pedro, nessa nova relação que vamos ter, nessa relação que vamos ter a partir de agora, após esse encontro que nós tivemos aqui, eu vou mostrar para você o que eu serei capaz de fazer a partir daqui. Por isso Jesus manifestou a glória dele daquela forma. Olha o que eu sou capaz de fazer, Pedro. Olha o que eu sou capaz de fazer. Eu crio situações, eu mudo situações, eu faço coisas aparecer onde elas não existem, eu faço os peixes quase afundarem o seu barco. Pedro, este é o poder que eu tenho. Este é o poder que eu tenho. Eu quero que você proclame a minha salvação e conte com este poder maravilhoso que eu vou outorgar para você se você andar em submissão a mim. Após contemplar as maravilhas de um encontro com o Senhor Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Não dá para sermos os mesmos, prezados. Não dá mais para andar do mesmo jeito. Não dá mais para fazermos as mesmas coisas se de fato o nosso encontro com o Senhor Jesus foi um encontro real, porque nada é mais tão importante do que andar com Jesus. Nada é mais tão importante quanto segui-lo. Nada é mais tão importante quanto agradá-lo.
eu fico pensando sobre as certezas que Pedro passou a ter ao decidir-se por Cristo. Eu fico imaginando, depois dele ter presenciado aquele maravilhoso milagre, a segurança que ele teve. E nós sabemos do desfecho desse encontro. Todos nós sabemos. Pedro se tornou um dos maiores apóstolos que esse mundo já viu. Numa só pregação dele, 3.000 almas se converteram no dia de Pentecostes. E foi em cima de uma declaração de Pedro, quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos: Pedro, fulano, João, Mateus, não sei quem, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Ah, Senhor, traz Elias. Ah, Senhor, traz um profeta. Ah, que o Senhor é um iluminado, um homem muito especial. Jesus vira-se para Pedro: Pedro, e você? O que você diz para as pessoas que eu sou? E Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que tu és. Eu sei, eu presenciei, eu vi as coisas maravilhosas que somente sendo Deus poderiam acontecer. E Cristo vira-se para Pedro e diz: e eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. E sobre esta pedra, esse fundamento que você acabou de revelar, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esse fundamento, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Que encontro maravilhoso. Que encontro. Que coisa fantástica. Que coisa fantástica foi o que o Senhor Jesus fez na vida de Pedro. Qualquer um que está aqui nessa noite e ainda não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, pode ter um encontro muito especial com Ele agora. Um encontro que vai mudar a sua vida para sempre. Interessante que se hoje comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, já pensou que bênção você passar a comemorar no dia de hoje o nascimento do Senhor Jesus, o seu novo nascimento através da pessoa do Senhor Jesus? Que glória! E a semelhança de Pedro, basta que você dê atenção às palavras transformadoras que o Senhor Jesus vem dizendo para você, não somente nessa noite, mas muito provavelmente você tem ouvido falar do Senhor Jesus. Muito provavelmente você tem ouvido a palavra de Deus. E se você der atenção à palavra do Senhor Jesus, como Pedro deu na hora que ele estava vendo o Senhor Jesus pregar para aquelas multidões, e se você obedecer, como Pedro obedeceu ao jogar as redes, quem sabe pela enésima vez, você pode ter um encontro salvador com Jesus Cristo. Basta que você deixe de considerar qualquer coisa mais importante do que seguir ao Senhor Jesus. Nada pode ser mais importante do que o seu encontro com Jesus. Você pode ter os planos mais maravilhosos. Você pode ter planos assim de ser um astronauta, de querer ir para a NASA e depois visitar Marte. Não tem problema. Mas a prioridade da sua vida, para você fazer as demais coisas, é ter um encontro salvador com Jesus Cristo. Porque você não pode gastar a sua vida pensando em ir para Marte, pensando em se tornar um astronauta, e perder a vida eterna que somente Cristo Jesus pode dar. Nada pode ser tão prioritário na sua vida a ponto de impedi-lo desse encontro e dessa
vida maravilhosa que somente Jesus pode proporcionar. Você quer ser um presidente da República? Entrega a sua vida para Jesus primeiro. Você quer fazer a abertura da conferência anual da ONU? Entrega sua vida para Jesus primeiro. Você quer ser o cientista que descobriu a vacina para o Alzheimer? Entrega a sua vida para Jesus primeiro. Você quer ser o maior artilheiro que esse mundo já viu? Entrega a sua vida para Jesus primeiro. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso eu queria te dar a oportunidade, nesse 25 de dezembro, dia em que comemoramos por convenção o dia do nascimento do Senhor Jesus. Eu quero te dar a oportunidade de você nascer de novo hoje pela palavra, de você passar a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida. Há alguém aqui que ainda não teve esse encontro salvador com Jesus Cristo, mas gostaria de ter esse encontro nessa noite? Levanta sua mão. Um encontro maravilhoso, fantástico, que vai transformar a sua vida completamente, mas para a sua felicidade, não somente aqui nesse mundo, mas no vindouro, pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus nessa noite?